Nós vamos falar, portanto, 4 domingos sobre orgulho. Sobre orgulho. E você vai ver como realmente é profundo. Eu mesmo falei para a pastora, me surpreendi com o meu orgulho. Tem gente que fala assim, o meu orgulho é ser humilde, né? Você vai ver. Deixe-me ler alguns textos para você. São mais de 100 textos que a palavra, mais de 150 na realidade, que a palavra fala de orgulho, soberba nas diferentes versões bíblicas. Em Provérbios 8:13, Provérbios 8:13, vamos rapidamente lá ler isso aí. Temer o Senhor é odiar o mal. Olha o que Deus fala. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Odeio. Provérbios 11:2. Quando vem orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Está acompanhando aí o pastor? Rapidamente, só para você ter um prólogo aí. Provérbios 13:10. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões. Provérbios 13:10. Rapidamente. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Provérbios 16:19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. E por fim, para darmos início, Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Feche os olhos, curve sua cabeça. Senhor, doce Espírito Santo, amado e doce Espírito Santo, nesse momento, nós queremos pedir que o Senhor desate nos céus entendimento que só o Espírito Santo pode colocar no nosso espírito. Pai, a nossa alma vai resistir a muitos ensinamentos. A nossa alma tem tendência a dizer, não, isso não é para mim. Mas agora, Deus, nós te pedimos, abre o meu coração. Peça aí para o Espírito Santo abrir o teu coração, para que você possa receber dele a instrução, para que essa desgraça que nós acabamos de ler não caia sobre nós, não caia sobre você. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Sente então, por favor. Obrigado. Paulo fica aí, né? Tá bom. Eu poderia citar aqui então 150, 180 versículos da Bíblia que falam de orgulho, que falam de soberba, sem contar que falam dos arrogantes e todos os outros versículos que falam de pecados que são gerados pelo coração orgulhoso. Na Bíblia, especialmente em Provérbios, sabedoria e insensatez são os únicos caminhos que o homem tem diante de si. Na Bíblia, temos dois caminhos. Ou nós optamos pela sabedoria, ou nós optamos pela insensatez. Nós precisamos encontrar um caminho. Não existe tragédia maior para um ser humano do que a falta de sabedoria. As cadeias estão cheias de pessoas que esqueceram de crescer em sabedoria. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem nada de sabedoria. Vão entender isso quando eles tiverem 60 anos. Quando eles precisarem numa cama, num leito de doença. Quando eles estiverem precisando de uma mão amiga. Eles vão lembrar muito de que não plantaram sabedoria. Portanto, o orgulho, só para começar, para você entender, é a maior demonstração de insensatez, de tolice, de zombaria e de estupidez. E o pior de tudo que nós estamos falando, de coisas que você vai perceber nesses 4 domingos, que são extremamente escondidas, estão escondidas dentro de nós.
No Provérbios 21, 24. Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Quanto ao soberbo e presumido, ou aqui nessa versão, eu peguei a outra versão. Vê se você consegue colocar lá. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Ele procede com insolente orgulho. Aí fala nessa versão que você está vendo aqui no painel. E o insensato na Bíblia é chamado de tolo e de louco. Ou seja, o cara não é sábio, ele é insensato. Como insensato, ele é chamado de tolo e de louco. Vamos entender isso. O insensato acha que sabe tudo e que não precisa de instrução. O insensato não tem consciência dos seus atos. Ele não precisa de instrução. Ele fala, eu não preciso. Eu sei, eu sou bom. Pronto, acabou, não preciso disso. Ele se orgulha, ele se vangloria dos seus atos. E segundo os provérbios que lemos, o fim do orgulhoso é o quê? Vergonha e ignomínia. Diga comigo, o fim do orgulhoso é vergonha e ignomínia. O tempo se encarrega de expor esta realidade na vida da gente. E entendendo isso que essa tragédia toda do orgulho é que eu decidi, falei, eu vou estudar isso profundamente. E de repente achei que precisava fazer em 2 palavras. Depois vi que não ia conseguir. Falei, vou fazer em 3. E agora já estou em 4. E ninguém sabe lá se Deus não vai me levar a fazer mais. 4 é o mínimo, eu já garanto para você que eu já rascunhei 4 palavras. Orgulho é o pecado que nenhum ser humano está livre e que todos odeiam. Você gosta de chegar na frente de um cara arrogante? E você acha que ele consegue ser simpático? Claro que não. Não é verdade? Chegou na frente de um arrogante, você fala, que arrogante, que metido, está se achando. Pensou que é, como é que fala, a última batatinha do saco lá, como é que é? A última cenoura do pacote. A última bolacha. A última bolacha do pacote. Tá bom. Todos sentem repulsa quando identificam esse orgulho aberto. Mas nós vamos falar do orgulho aberto? Vamos sim. Mas nós vamos falar também daquele orgulho que não é aberto. Muitos de nós, porque irmãos, todos nós somos orgulhosos, todos. Ninguém está livre disso. Desculpa falar, mas nós, nem o pastor de vocês, ninguém. Todos estamos sujeitos a isso. Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Uns tolos, insensatos, outros tentando sair disso. Por isso vai ser muito importante nós orarmos nesse tempo, para que Deus extinga isso da nossa vida. Não é só nos homens que odiamos o orgulho. Não é só nós. Não é só nós homens, preste atenção. Não é só nós homens que odiamos o orgulho. A gente leu ali, Deus odeia o orgulho. E hoje quero falar exatamente sobre esse aspecto principalmente. Nesse primeiro sermão. Como Deus vê o orgulho. Nesse primeiro sermão eu quero falar como Deus vê o orgulho. Por quê? Porque nós crentes que estamos na igreja, muitas vezes nós não entendemos as nossas batalhas, nós não entendemos os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, e estamos sendo vítimas de nós mesmos. Porque quando você lê num carro, Deus é fiel, significa que Ele é fiel em tudo. E então Ele é fiel em obedecer a palavra dEle, porque a palavra dEle é que nem um martelo que bate na cabeça da gente, não volta vazia. E então Ele é fiel, constante. E ao ser fiel e constante, Ele vai fazer valer a palavra dEle. Como que Deus enxerga o pecado do orgulho? Você quer saber o que Deus acha da pessoa soberba, da pessoa orgulhosa?
do homem jactancioso, que tem jactância, do homem altivo, aquele que fala, eu posso falar com autoridade. Se eu falo com autoridade da oferta, meu filho, meu irmão, meus queridos, eu posso falar muito sobre jactância, porque sempre o jactancioso de primeira linha fui eu. Conforme eu fui ganhando dinheiro, eu fui me tornando o mais soberbo, insensato e falta de sabedoria que podia haver. Por isso que as pessoas falam, bom, converteu o pastor Ademir, agora converte qualquer um. E isso não é uma glória não, isso é uma tristeza, você imaginar que prejudicou a vida de pessoas por ser jactancioso, ser altivo, ser orgulhoso. Como Deus vê, o que Deus acha, o que Deus sente, porque Deus é um ser que tem sentimento. O que Deus pensa do indivíduo orgulhoso e soberbo. Como Deus vê o soberbo, o orgulhoso, de jactância, aquele cara que se ufana de tudo, que se gaba de tudo. Como que Deus vê? Primeiro, Deus vê o orgulho como um pecado. Diga comigo, Deus vê o orgulho como um pecado. Deus vê a soberba, o orgulho, aquele que se exalta de si próprio, aquele que tem uma imagem elevada de si mesmo, aquele que se rebela contra Deus, aquele que se gloria por um ato próprio. Presta atenção, aquele que se gloria por um ato próprio, descartando assim a participação de Deus, a influência de Deus, a determinação de Deus. Eu fiz. Fala graças a Deus da boca para fora, mas dentro do coração ele tem lá escrito, eu fiz. Charles Finney falou sobre isso. Ele falou assim, eu gosto tanto quando eu termino meus sermões, que as pessoas falam, puxa que sermão lindo, pastor. Mas eu odeio em mim aquela coisa que me vem depois, chamada orgulho. E é assim mesmo. Então, Deus odeia isso. Aquele que retira o louvor de Deus por algo para fazer com louvor próprio, recaia sobre ele as consequências disso. Provérbios 21:4 eu quero ler para você em duas versões. Na versão mensagem, que ele não precisa colocar aí, 21:4 escrito assim: a arrogância e o orgulho, marcas inconfundíveis dos perversos. Opa! Então, quando você manifesta orgulho, você pode estar manifestando, escondendo embaixo disso, perversidade. Marcas inconfundíveis dos perversos são pecados e ponto final, fala a Bíblia, a mensagem. Provérbios 21:4 está escrito assim: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Portanto, diga comigo, portanto, orgulho é pecado. E pronto, ponto final. A Bíblia fala em muitos lugares, escolhi 2 só. Jactância, prepotência, ufanação, eu me acho, eu não, eu ir para frente na igreja de jeito nenhum. Os caras estão pensando que eu sou o quê? Estão pensando que eu sou o quê? Isso é para os pobres, para os miseráveis. Não. Sabe qual é a minha oração quando eu chego aqui? E que Deus tenha misericórdia de mim. Deus, que eu seja o menor nesse lugar. Porque não depende de mim, depende dele. Então, você está entendendo? Segundo ponto. Diga comigo, Deus aborrece o orgulho. Ou seja, Deus traz aborrecimento ao orgulhoso. Vamos lá em Provérbios de novo, 6, versos 16 e 17. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, etc. Mas a primeira delas, qual que é? Diga comigo, olhos altivos. E o que são olhos altivos?
A Bíblia é cheia de exemplo de homens orgulhosos, soberbos, como falamos domingo retrasado, não passado, retrasado, da dura cerviz, intocáveis, que foram aborrecidos por Deus. E eu avisei aqui na igreja que o dura cerviz vai ser quebrado. Ou seja, não quer ser quebrado? Renda-se a Deus. Veja o que aconteceu com Saul. Sabe, irmãos, quando você lê essa palavra e aí você vê uma situação difícil acontecendo para alguém, pense que você tem que ter equilíbrio para não julgar. Eu falo para Deus, não quero julgar, acabou, não quero julgar, o problema é seu. Mas está visível nos olhos que a pessoa está colhendo os frutos daquilo que ela plantou. É visível. Como pastor, você tem o privilégio de conhecer a congregação e muitas situações pessoais. E aí você vê a pessoa soberba, orgulhosa, de dura cerviz, falando, não. E Deus aborrece. Deus quebra. Deus quebra. Não vou ser muito enfático nisso, porque já ministrei aqui um sermão inteiro sobre isso. Mas eu quero falar de um exemplo claro. Um rei orgulhoso de Israel, que desprezou os conselhos divinos, viveu uma vida tola, insensata, norteada por seu imenso orgulho e acabou derrotado por seus inimigos. Um dia eles cortaram a cabeça dele, fixaram a cabeça dele no muro de Bet-Sean, para ser visto por todas as pessoas. Aqueles que leem a Bíblia já sabem que eu estou falando do Saul. 1 Samuel 31, 9 e 10. 1 Samuel 30, fala assim: cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas, enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Tanto fez, tanto foi orgulhoso, tanto desobedeceu ao profeta que falou: não toque nisso, não faça aquilo, espere, vai ter um momento. Que de repente Deus desistiu dele. Deus se aborreceu dele. Deus se aborreceu de Saul. Você pega quando ele é nomeado rei, o cara tem tudo com Deus. Pouco tempo depois, a jactância dele foi conduzindo ele. E eu vejo tanta gente chegar na igreja com promessas. Ontem mesmo falei para uma pessoa, falei: cara, você tinha promessas e tem promessas, mas você precisa entender que você precisa se render para Deus, quebrar a religiosidade, você precisa se humilhar diante de Deus, porque Deus não convive com os soberbos, Deus não convive com os orgulhosos, Deus não convive com aqueles que se acham. Provérbios 16, 18 fala assim, 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Diga comigo, deixa ela pôr lá. Troca a versão aí. 16, 18. Vamos ler comigo lá. Diga: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Irmãos, é duro isso, mas é verdade. Então eu vejo gente chegar e crescer no evangelho, e começar a ter paz no seu lar, e começar a ter discernimento, e Deus vai ajudando. E de repente começa a queda. E aí você vê a trajetória do cara, começou a se ufanar, começou a achar que era ele que fazia. Quantas igrejas você conhece que chegaram lá em cima e blop? Quantos pastores você conhece que se jactância, que eram os bons, que chegavam no altar, faziam sermões lindos, não sei o quê, caíram no pecado, porque o diabo pega mesmo. Terceiro ponto: como Deus vê o orgulhoso. Terceiro ponto: como Deus vê o orgulhoso, como Deus vê o orgulho, como Deus vê o arrogante, como vê a pessoa que tem jactância, como vê aquela pessoa que se mantém, né? O evangelho é para os loucos mesmo. É isso aí. Deus resiste aos soberbos. Diga comigo: Deus resiste aos soberbos. Vamos lá para Tiago 4,6. Põe lá. Tiago 4,6. Da NVI.
Antes, troca a versão de novo, porque eu fui pegando conforme era mais adequado para nós entender bem aqui. Põe na RA, vamos ver lá. É que nós só temos 2 versões e eu na minha Bíblia tenho 10. Então eu vou escolhendo, às vezes não bate aqui. Mas não se preocupe. Está escrito assim aqui no meu iPad. Antes da maior graça. Ou seja, antes da maior graça. É o que eu estou explicando para você. A pessoa chega, se converte, começa a fazer propósito. Deus dá graça, Deus dá graça, Deus dá graça, Deus dá graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vê como a pessoa começa a falar para Deus, Deus acredita, Deus é um Deus de amor. Só que de repente começa a vir a jactância, começa a vir o achismo, né? Então, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste. E o que é Deus resistir? Deus volta o rosto, Deus retém a graça, Deus rechaça, Deus repudia, Deus repugna. Deus dá sua graça aos humildes, abençoa, se agrada, ajuda, porém ao soberbo ele resiste. Quem sabe agora, nesse momento, alguns corações já estão recebendo um torpedo do Espírito Santo. Ah, agora estou entendendo porque minha oração não está sendo atendida. Agora estou entendendo porque meu marido não está aqui sentado do meu lado. Agora estou entendendo porque minha esposa não está aqui. Agora estou entendendo porque meu pai não quer nem vir falar evangelho. Agora não estou entendendo porque meu... E assim nós podíamos falar muitas coisas. Deus resiste ao soberbo. Faz tempo, né? Está escrito. Não foi o pastor que falou, está escrito. Eu gosto de pegar cada texto assim, porque, né? Quarto ponto. Como Deus vê o soberbo, orgulhoso, jactancioso? Aquele pensa que ele é diferente. Como disse o pastor ontem à noite, nós vamos todo mundo para o banheiro. Essa semana, vocês sabem que nós tivemos uma tragédia com uma criancinha que nasceu precoce, infelizmente durou 2 dias, sei lá, e morreu. Do irmão aqui da igreja, da irmã. E pastor Gustavo, pastora Débora, o Léo, a Camila foram lá. E daí viram lá onde ele foi cremado. E daí a Camila voltou de lá assim com aquele choque, né? E falou, meu Deus, tudo nós vamos chegar lá. E é tudo nós vamos chegar lá, irmãos. Tudo nós. Quarto ponto. Deus repreende e chama de amaldiçoado o orgulhoso soberbo. Então ele não só resiste. Não, além de resistir, Deus fala, você é amaldiçoado. A Bíblia fala isso. Salmo 119, 21. Salmo 119, 21. Tu repreendes os arrogantes, malditos. Lá está, tu repreendeste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Poderíamos ir para casa, não poderíamos? O orgulho é o motor gerador. Diga comigo, orgulho é o motor gerador de toda atividade ilícita de nós, crentes. Orgulho é o propulsor de todo o pecado, de toda a iniquidade, que afasta o homem da presença de Deus, e que nós, cristãos, aprendemos, chama-se isso pecado. Ou, portanto, o orgulho está por trás de 100% dos pecados. Diga comigo, o orgulho está por trás de todos os pecados. E o que é pecado? É desviar-se dos mandamentos, é desobedecer a palavra. E esses são comportamentos inerentes ao orgulhoso e ao soberbo. Por isso mesmo Deus repreende o soberbo e a Bíblia o chama de amaldiçoado, como acabamos de ler. Ou seja, o orgulho é o pecado gerador. Vamos falar diferente? Eu falei essa semana lá em casa para a pastora, eu estava estudando. É o ventre fecundo. É o lugar onde fecunda. É o terreno fértil para gerar, para nutrir, para fazer crescer pecados. Ele tem a capacidade de blindar de cegar a nossa mente. Ele tem a capacidade de nos cegar.
O orgulho tem o arrogante, ele fica cego. Por quê? Por isso que ele é estulto. Por isso que ele é tolo. Por isso que ele tem insensatez. Porque ele fica cego. Ele está dentro da igreja, você está falando para ele, e ele está se achando. Ele está se achando. Ou vocês acham que quantos crentes visitam essa igreja e no dia seguinte falam, pastor, posso falar contigo? Pode. Aí eles vão lá embaixo no gabinete. Aí chegam lá no gabinete e falam assim, pastor, eu quero que o senhor saiba com quem que o senhor está falando. Porque eu, sabe, pastor. E oi, amigo, vai para o bem-vindo membro. Não, pastor, o senhor precisa entender. Não, vá para o bem-vindo membro. Você precisa conhecer a nossa estrutura. Se você é realmente esse crente que está falando, você vai lá humildemente, vai aprender lá, começar tudo de novo. Nós temos aqui o seu Tiago e a dona Marlene, 20 anos de crente. Muito mais que nós. 40 anos de crente. 40 anos de crente. Chegaram lá e falaram, como é que o senhor quer que faça, pastor? Assim, então nós vamos fazer. Isso é crente. Isso é crente. Humilde. E aí a pessoa chega, pastor, chega na revisão de vida. Não preciso de revisão de vida. Vê se eu preciso de revisão. Vê se eu preciso de retiro. Vê se eu preciso vir orar. Vê se eu preciso de jejum. Eu estou acima disso. Jejum é para os fracos. Exatamente o contrário. Portanto, irmãos queridos, Deus repreende e chama de amaldiçoado o orgulhoso. E é no orgulho que está o ventre gerador de todos os pecados. Quinto ponto, o que mais? Quinto ponto. Deus não suporta os orgulhosos. Diga comigo, Deus não suporta os orgulhosos. Os soberbos, os orgulhosos, não só são insuportáveis para nós humanos, mas também e especialmente não suportados por Deus. Onde está isso, pastor, na Bíblia? Na visão RA 101:5 do Salmo. Salmo 101, verso 5. Diz assim, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Agora continua. O que tem olhar altivo, o soberbo, o orgulhoso. Está escrito aqui, o que tem olhar altivo, 101:5. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Gente, a Bíblia está falando isso. O que tem olhar altivo, coração soberbo. Não, eu vou trabalhar na tarde da amiga, mas é o que mando. Se não for eu que mando, eu não vou. Não, eu posso, pastor, até trabalhar nessa revisão aí, mas é do jeito que eu quero. Eu estou disposto a ajudar na cozinha, mas eu não vou lá obedecer o Michel, de jeito nenhum. Não, é como eu quero. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Não suportarei. Não tolerarei o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Pronto, não precisa falar mais nada, está na Bíblia e acabou. Deus não suporta os orgulhosos. Acabou. Que mais então, pastor? Tem mais? Tem mais. Como que Deus vê o orgulhoso? Como que Deus vê o orgulho? O orgulhoso para Deus é uma abominação. Esse é o sexto ponto. Diga comigo, orgulhoso para Deus é uma abominação. Provérbios 16:5. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Lá está escrito, sem dúvida serão punidos. É a mesma coisa. Gente, abominável, é abominação. Pode deixar lá, faz favor. É abominação. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Se você trocar a versão, você vai ver que fala de abominação. O que é uma coisa abominável? Olha lá,
Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. O que é uma coisa abominável? É uma coisa repugnante, rejeitável, execrável. Deus abomina, Deus sente repugnância pelo arrogante, Deus sente repugnância pelo soberbo, Deus sente repugnância pelo orgulhoso. O orgulho, portanto, é o piloto automático que sutilmente age direcionando escolhas e atitudes soberbas. Na maioria das vezes, de forma imperceptível. Sabe, isso que é o pior? Não consciente. A gente não faz consciente. A gente precisa estar alerta. E daí, nós vamos aprender pelo menos 8 maneiras de enfrentar essa tragédia em nossas vidas. Hoje, especialmente hoje, nós vamos aprender 2. No outro dia, mais 2, nós vamos aprender. Vamos entender melhor. Agora que você entendeu como Deus vê o orgulhoso, você precisa entender o seguinte: é como você ralar a casca de um pecado. Imagine que a casca, o pecado fosse um limão, e você ralou a casca. Por baixo você vai sempre encontrar o orgulho dando guarida ao pecado. O orgulho é que faz a gente achar uma desculpa para o pecado. O orgulho é que faz a gente achar uma justificativa para não ceder. O orgulho é que faz a gente se achar melhor que os outros. O orgulho é que faz a gente ter guarida para o pecado. Está entendendo? É a plataforma. O orgulho é a plataforma que exerce toda a sustentabilidade na nossa vida, infelizmente, para o pecado. Portanto, é como ralar a casca de um pecado. Diga comigo: orgulho é como ralar a casca de um pecado. Por baixo sempre estará esse orgulho, alimentando o meu eu pecador, nutrindo a motivação para o pecado, e principalmente justificando para mim mesmo o meu pecado. Se nós cristãos não tivermos a intimidade, olha só, aqui começa. Se nós não tivermos a intimidade necessária, constante, com o Espírito Santo, através do quê? Da oração, da meditação na palavra, certamente nós vamos cair nessa armadilha satânica e trágica do orgulho. Sabe qual é que é o pior disso? O mais triste disso? É que pouquíssimas pessoas admitem esse pecado. Aí no mundo, então, é comum ver o orgulhoso ser cortejado até como uma virtude. Já vi gente admitindo que tem mau humor, ou até que são covardes. Porém, não acho que eu tenha ouvido até hoje uma pessoa que não seja cristã, aí do mundo, acusar-se desse pecado. Ninguém chegou para mim um dia conversando num restaurante, numa loja, num negócio e falou assim: sabe, pastor, que bom que o senhor é pastor, eu quero confessar para o senhor, eu sou um sujeito arrogante, eu sou um sujeito orgulhoso. Nunca vi isso. Dentro do cristianismo até já vi. Mesmo entre nós, os cristãos, são pouquíssimos aqueles que conseguem admitir-se curvo diante dessa mazela humana. Não há outra falha humana que torne o homem tão impopular. Não há outra falha humana que torne a gente tão asqueroso, tão rejeitável, tão intragável. Sabe o pior? Quanto mais orgulhos nós temos em nós, mais nós detestamos o orgulho nos outros. Você já observou isso? A pessoa muito orgulhosa, ela detesta o orgulho nos outros. Perdão? Ela não consegue mudar ela. Obrigado, pastor, é bem isso. Não consegue mudar ela, então ela dá para os outros. Todos nós, os educadores cristãos, somos unânimes em afirmar que o pecado é o principal. A mais hedionda maldade do homem chama-se orgulho. Pode ter falta de caridade, pode ter raiva, pode ter ambição, pode ter bebedeira e tudo mais. Não passo de sombra em relação ao orgulho. Orgulho, portanto, é o estado mental ante Deus que leva todos os outros pecados com ele. Eu quero explicar bem isso hoje para você. É o estado mental que leva todos os outros pecados de carona. Ele vai pegando. Quando você tem orgulho, todos os outros pecados vão ficando para trás.
Você já foi tentar ajudar um orgulhoso quando algo salta aos seus olhos e ele está cegado pela soberba? Você já foi tentar falar de Jesus, por exemplo, a um sujeito exalando o perfume fedido do orgulho? Ele fala assim: amém para todos nós. Irmão, Deus te abençoe, amém para todos nós. Amém para todos nós, é assim? Para todos nós. Sabe que eu chego à conclusão, eu olho assim para ele e falo: é orgulhoso demais para conhecer Deus, não merece conhecer Deus. Não merece. É orgulhoso demais. Nós, os cristãos, temos razão quando dizemos que o orgulho tem sido a principal causa da miséria em todas as nações, em todas as famílias, desde que o mundo é mundo. As mulheres brigam com seus maridos por orgulho. Depois de um tempo você pergunta: por que você brigou com o teu marido? Por que você saiu de casa? Porque você se sujeitou a casar com esse sujeito. É que ele me oferecia um status. Um status. Por que você saiu com ele? Não, o cara tinha um carrão, me levava de jatinho. Nós estamos vendo uma história dessa aí, o cara está preso lá e está contando essas histórias. Você pode ir lá no G1 que você vai achar essas histórias. Sabe, é possível ver companheirismo, descontração, cordialidade entre bêbados, entre desonestos até. É possível você ver eles se formarem um grupo. Porém, o orgulhoso sempre se foca na inimizade. Ele é a inimizade em pessoa. O orgulhoso não se mistura. E aí nós cantávamos no Rio Grande do Sul uma música: nego bom não se mistura. Não é isso? Bom, hein? Amor ao próximo, hein? A gente cantava isso, eu achava a coisa mais linda. Ou então eu cantava, quando cheguei na igreja, cantava assim: aquele que me viu sofrendo, como é que era o negócio do mel lá? Sabor de mel. Meu, aquele que me viu sofrendo vai me ver, já saía vingando. Toma na orelha. Orgulho. Orgulho. Inimizade não apenas entre os seres humanos, mas a pessoa tem inimizade com Deus. Porque para Deus, sabe o que é importante? É um coração quebrantado. A um coração quebrantado, Deus não resistirá. Essa é a palavra. Diga comigo: há um coração quebrantado, Deus não resistirá. Aplauda a Deus por isso. Temos mais uns minutinhos, deixa eu ir um pouquinho mais para frente. Uma pessoa orgulhosa está sempre olhando os outros de cima para baixo. Ele não consegue colocar aqui, e o ideal é que ele colocasse os outros melhor que ele. Mas ele está sempre colocando para baixo. Ele pode ser dessa alturinha assim, ó. Mas ele olha os outros para baixo. Mesmo que o cara chega, né? Né, João? Mesmo que seja o João, né? Tem jeito. Uma pessoa orgulhosa, é claro, enquanto você estiver olhando para baixo, não terá como enxergar o que está acima de você. Assim é com Deus, você não vai enxergar Deus. Você está olhando para baixo. Em Deus, nos deparamos com algo incomparavelmente superior a nós, em todos os sentidos. Sabe, eu li uma frase essa semana no Twitter que fala assim, do W. Tozer, fala assim, ó: o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Então, se você pensa com humildade, se pensa com quebrantamento, se você tem quebrantamento, Deus não resiste. Deus se rende. Deus é apaixonado pelos humildes e odeia, como nós lemos aqui, os soberbos. Quero que você repita comigo assim. Diga assim: se eu não me humilhar diante da grandeza dele e me reconhecer pequenino e limitado, então eu não conheço Deus. Ou seja, o combustível incinerante que queima, que destrói, que liquida com orgulho,
a gasolina que derrete o orgulho, chama-se humildade. Humildade. Mais para frente, em outra ministração, desta série de ministrações, nós vamos falar sobre a falsa e a verdadeira humildade. Porque tem muita falsa humildade por aí. Então nós vamos falar disso, pode ficar tranquilo. Agora, eu quero começar um processo essa semana, que vai se continuar por as 4 semanas seguintes ou mais, que é como lidar com orgulho, como vencer o orgulho. Porque o orgulho, se você vai lá para Ezequiel e vai lá para Isaías, você vai ver que foi o pecado que derrubou 1/3 dos anjos do céu. E que transformou em demônios e todas as potestades e principados que ficam pegando no pé da gente. Então, se você se identificou com orgulho, se você sentiu que nesse momento você fala, meu Deus, eu preciso sarar alguma coisa. Se você sentiu que há uma soberba, se você for, de qualquer forma, é importante que você entenda que você está cometendo um pecado grave. Algumas pessoas talvez estejam ouvindo essa pregação até com arrogância, pensando no outro. Meu Deus, aquela pessoa é orgulhosa, aquela pessoa, agora que eu entendi, o pastor tem razão. Por isso que Deus, aquela pessoa não é bem sucedida, porque Deus não quer. Não, eu quero que você olhe para você. Então, tem pessoas que começam a ministração, ela está julgando o tempo todo. Corre uma batalha dentro dela. É um fighting, uma batalha dentro dela, o tempo todo. O humilde, já nos 5 minutos de pregação, fala, meu Deus, é para mim. É meu dia. Eu vou descer mais ainda, vou ficar menorzinho. Agora o orgulhoso fala assim, o pastor deve estar moendo com um monte de gente que ele sabe que é orgulhoso. Eu não. Agora eu só quero passar um entendimento básico antes de falar disso. Humildade ou orgulho não são proclamados, não são falados. Eles são manifestados. Diga comigo, humildade ou orgulho são manifestados. Com o quê? Com atitudes, com comportamentos. Diz quem somos. Não é necessário dizer, falar, só atitude. A sua vida vai dizer se você é humilde, se você é orgulhoso, se você é arrogante. Cadê o Muriel? Primeiro ponto que eu quero passar para você hoje. E eu acho bem importante para nós, porque nós precisamos entender, eu já consegui colecionar 9 pontos para nós vencermos o orgulho. Hoje eu quero passar 2. Para não fazer muita coisa, para você não sair daqui, eu quero que essa semana você medite sobre esses 2 pontos. Depois nós vamos dar mais um passinho. Nós vamos aprender um pouco mais sobre orgulho. Nós vamos aprender uma coisa mais profunda. Nós vamos entrar nisso. Hoje a gente viu como Deus entende o orgulho, como Deus vê o orgulhoso. E muita gente deve estar entendendo porque seu ministério está travado, porque sua vida está travada, porque sua vida financeira está travada, porque seu relacionamento pessoal está travado, porque seus negócios estão travados. Tem gente aí que essa hora fala, meu Deus, agora eu estou entendendo. Deus abomina, Deus odeia, Deus rechaça, Deus não quer. Então o primeiro ponto que eu quero ver contigo é Deus envia aflições. Diga comigo, Deus envia aflições. Deus lida com o orgulhoso nas aflições. Talvez agora você vai entender por que você está sofrendo. Talvez agora alguns de nós nesse local vamos entender por que nós estamos passando pelo vale, por que nós estamos passando por tribulação, por que nós estamos passando por provação, por que nós estamos passando por aperto financeiro, seja o que for. A razão dessa aflição, preste bem atenção, o pastor vai falar agora. Pode ser, não estou afirmando que é, porque Deus é Deus, eu não sou Deus. Mas pode ser, repito pela 3ª vez, pode ser que Deus esteja trabalhando o seu orgulho. A maneira de Deus combater o orgulho, a maneira de Deus destruir o orgulho é com as aflições, é com o sofrimento. Vá lá no hospital, como nós fomos essa semana lá fazer o exame da pastora. E aí você vê aquelas pessoas ali na miséria humana.
Não tem orgulho. É com a bunda para fora. É do jeito que está lá. Então dando graças a Deus que alguém chega e diga: vou orar por você. Mas nós levantamos de manhã, tomamos nosso cafezaço e saímos achando. Então a razão da aflição pode ser que Deus esteja trabalhando você. A maneira de Deus destruir o orgulho é com as aflições, é com o sofrimento. Deus, no amor dele, tenta colidir. Ele quer implodir o orgulho da sua vida. Preste atenção na história do espinho da carne de Paulo. Essa semana eu estava falando, aí hoje de manhã eu levantei, não consegui dormir lá, fui lá 7 horas no escritório e comecei a ler lá a Bíblia. Fui atrás do negócio do espinho na carne. E aí me chamou a atenção que Paulo está dizendo: um homem teve uma revelação, está falando dele, subi aos céus, coisas que eu não posso nem contar para vocês. Ele fala: eu vi lá de lindo, mas de tal coisa não me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Se você quiser pôr lá, está na 2 Coríntios 12, a partir do versículo 6. Vou ler ele agora. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou ninguém se preocupe mais do que em mim ouve. Ninguém enxerga jactância em mim, ninguém enxerga ufanação em mim. E no 7 ele fala assim: para que não me ensoberbecesse. Paulo está entendendo que a aflição dele, o espinho na carne dele, que nós estávamos discutindo, que até hoje ninguém sabe que espinho é esse, que dor é essa, que Paulo fala na Bíblia. Mas Deus deixou para ele, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que eu recebi. O cara recebe um monte de revelação, mas junto com elas ele recebe um espinho na carne. Ou seja, Deus usa a aflição para curar a nosso orgulho. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você, e estou provando aqui na Bíblia que ele fez isso com Paulo. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E aí quando eu reclamei para Deus, ele fala, 3 vezes eu reclamei para Deus, Paulo fala. Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza, é na humildade. Diga comigo: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, nas minhas fraquezas, nas minhas aflições. Deus vai curando o meu ser. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então eu quero dizer para os orgulhosos que Paulo continua dizendo assim, ó: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem não quer o poder de orar por alguém e curar? Quem não quer a glória de Deus na sua casa, a paz do Senhor Jesus na sua casa? No verso 10, 2 Coríntios, verso 10, coloca lá, só para nós terminar aqui. 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou. Diga comigo: quando eu sou fraco. Não, levante a sua mão direita para fazer isso profeticamente para a sua vida. Diga: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Diga de novo: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou humilde, eu aniquilo o orgulho na minha vida. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então a primeira coisa que eu quero deixar esse fim de semana é que o orgulho pode ter gerado em nossa vida aflições, fraquezas, distúrbios, e nós precisamos lutar contra isso, amém? Aí é só você e o Espírito Santo, e nós já vamos adorar a Deus aqui, para que você tenha chance de o Espírito Santo falar com você. É só você e Deus que pode definir se alguma situação difícil que você está passando
não é resultado do teu próprio orgulho. Segundo ponto que eu quero deixar para esse fim de semana: eu e você precisamos entender, precisamos saber que o orgulho está no mais profundo do nosso coração, está escondido. Diga comigo: o orgulho está escondido no meu coração. As pessoas não lidam com orgulho porque pensam que são orgulhosas, que não são orgulhosas, perdão, vou ler de novo. As pessoas não lidam com orgulho porque pensam que não são orgulhosas. Elas não lidam com orgulho porque elas pensam que não são orgulhosas. Está entendendo? A pessoa não lida com orgulho. A pessoa está aqui, você está vendo, todo mundo está vendo, que aquele negócio da meleca do nariz, só se ele olhar no espelho, 3 pessoas falar para ele. Então ele está vendo ali, mas ele não consegue ver, os outros veem. Os outros estão dizendo para ele: você é orgulhoso, você é um metido, você é um altivo, você é um arrogante. Então as pessoas não lidam com o orgulho porque pensam que não são orgulhosas. E eu só vou vencer o orgulho quando eu expor a ferida. Quando eu souber, vencendo a hipocrisia, que este mal está no meu coração. Quando eu disser: Deus, eu sou soberbo, Deus, eu sou orgulhoso, Deus, eu sou um iníquo, eu sou incrédulo, eu sou orgulhoso, Deus, eu sou um hipócrita, eu quero esconder a minha realidade interior. E tem gente que é tão orgulhoso, tão soberbo, que tem a pretensão de achar que o Espírito Santo não conhece seus pensamentos, que o Espírito Santo não conhece sua cabeça, não conhece o que você pensa. Só lamento para mim e para você, Ele conhece tudo que nós pensamos. Se eu e você continuarmos achando que somos uma pessoa boa, que não tem nada de errado com a minha e a sua vida, nós não conseguiremos lidar com orgulho. Você não ouve seu marido porque você é soberba. Você não ouve sua esposa porque você é soberba. Você não ouve seu pai porque você é soberbo. Você não ouve sua mãe porque você é soberba. Você não ouve seu patrão porque você é soberbo. Você não ouve o conselho de alguém na igreja porque você é soberbo. Você não ouve seu pastor porque você é soberbo. Você não obedece regras, não obedece normas porque você é soberbo. Pastor, então nesse segundo ponto o que eu faço? Reconheça. Diga comigo: reconhecer é a chave para aniquilar a soberba, o orgulho, a altivez da minha vida. Fique de pé. Mateus 5,5 fala assim, ó: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes. Salmo 1, verso 2 está escrito assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Vou pegar até no verso 1 para você entender. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nesse momento, agora que você entendeu o que Deus pensa do orgulhoso e do soberbo, agora que você entendeu 2 coisas importantes. Primeiro, que algumas aflições, algumas dores, algumas dificuldades, algumas muralhas que estão na sua vida podem ser consequência da sua soberba, do seu orgulho. E segundo, que a chave para acabar com isso chama-se reconhecer. Agora que você tem chance de reconhecer, apaga a luz para mim, professor. Eu quero convidar você, ao adorar Deus por 3 minutos, já estamos com o tempo adiantado, mas ao adorar Deus por 3 minutos, não vou fazer que nem o Bertelli e ficar até 00:30, tá? 1:30, até 1:30 não vamos, nós já vamos embora. Hã? Ah, era vigília extra, tá bom. Entendeu essas 2 coisas? Então agora é a hora de você dizer: Espírito Santo, mostra para mim, será que eu sou orgulhoso? Eu tenho tido atitudes de orgulho? Será que eu preciso alguma coisa mais profunda essa semana? Onde eu tenho tido atitudes, comportamentos de orgulho?
quando as pessoas me chamam a atenção, especialmente na repreensão, orgulhoso, porque ele está imitando o diabo, né? O diabo faz assim. O diabo se acha. Leva na cabeça do crente toda hora, mas ele se acha. Espírito Santo de Deus, doce Espírito, quem somos nós para numa simples noite resolvermos tudo isso? Então nós precisamos do teu favor. Cerca esse lugar com labaredas de fogo, cerca esse lugar com os teus anjos e derrama aqui rios de água viva nesse lugar. Alinha os corações e as mentes, doce Espírito. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode revelar no interior de cada um de nós. Só o Senhor pode revelar para cada um de nós se há orgulho, e então nós queremos confessar. Não, irmão, eu não vou expor ninguém, chamar ninguém para vir aqui na frente. É você e Deus aí onde você está. É momento de você orar, porque há o sobrenatural de Deus disponível para mim e para você. O extraordinário de Deus. Sabe aquela coisa que você não consegue fazer sozinho? De repente você pede um milagre essa noite. Fala: Deus, quebra no meu coração essa soberba, quebra no meu coração esse orgulho, quebra. Eu quis tomar tua glória. Orgulhoso quer tomar a glória para ele. Ele não quer repartir com Deus. Sou eu que faço. Se foi. Aí a glória se foi. Veio a tragédia, veio a aflição. Tua glória pra mim. E quando vi a glória se foi, glória sobrou a sequidão. Sobrou a sequidão. Itabarachana. Deus está revelando já aí, ó. Se você sentir vontade, pode vir. Mas eu não quero expor ninguém. Mas é para os humildes. Senhor, restaura em nós tua honra em nós. Restaura, Senhor. Restaura. Deus abomina. Deus repudia. Deus rechaça. O simples brilho te amar. Restaura. Quando você não ouve o mais velho, o idoso, que o céu retome seu lugar aqui, que a nuvem de glória enche a casa, igreja volte a ver tua face. Eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória engrandecer. Tua face. Eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Que os céus retomem o seu lugar aqui, que a nuvem de glória enche a casa e a igreja volte a ver tua face. Eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Eu quero ver tua face. Eu quero ver tua face.
disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Talvez essa noite você esteja entendendo. Talvez essa noite você esteja lembrando quando você não tem sido submisso, quando você não tem honrado as autoridades da tua vida. Talvez essa noite você esteja compreendendo como o diabo tem te roubado as bênçãos e deixado aflições na sua vida, porque seu orgulho tem dominado o seu interior. Talvez essa noite você queira acabar com a soberba, você queira destruí-la. Então é a hora de você admiti-la, de você admitir a soberba, de você admitir o orgulho. É a hora de você pegar essas duas coisas que o pastor está ensinando e dizer: Deus, acaba com a aflição na minha vida, porque eu declaro que eu sou soberbo, e eu quero que o Senhor, aquela hora que eu fiz isso, vai declarando, vai dizendo para Ele, vai orando, busque Ele, busque Ele, busque Ele, busque Ele. Oh, diga: eu quero ver. Estou disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Eu quero ver tua face, eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Que o céu retorne o seu lugar aqui, que a nuvem de glória enche a casa e a igreja volte a ver tua face. Eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Quando a gente recebe Jesus, a gente fala: Deus, eu quero morrer para esse mundo. Quando a gente se batiza, a gente fala: eu decido morrer para essa vida. Mas depois, Satanás começa a nos oferecer balinhas, nos oferecer gratidões, nos oferecer presentinhos, e nós começamos a cair no alçapão, na armadilha dele, como um rato que vai procurar queijo num alçapão. E nós começamos a deixar nos enredar pelas coisas da televisão, do mundo, da sociedade. A soberba vai tomando conta dos nossos corações. Mas essa noite é noite de voltar aos braços do Pai. Essa noite é noite de declarar: eu quero morrer para essa vida. Quero morrer para todo orgulho, quero morrer para toda inimizade contigo, Senhor. Eu não quero ser amaldiçoado, eu não quero ser repudiado. Eu quero a tua glória manifesta, eu quero a tua glória aqui. Quando a pastora Débora mandou essa música para mim, eu coloquei no meu computador, eu estava sentado preparando essa palavra, e eu falei: meu Deus, será que eu tenho coragem de falar para Deus: eu quero morrer? Pense o que Deus me pegou, e está me pegando. Cada vez que eu sento para falar desse assunto na minha mesa, no meu escritório, aparece mais um orgulho para quebrar. Convido você a entrar nessa maratona comigo nessas 5 semanas. Vamos derrubar essa estrutura satânica nas nossas vidas. Ore mais uma vez e diga para ele, enquanto o Muriel vai cantar mais uma vez essa canção: estou disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Eu quero ver face, eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Tua face, eu quero ver tua face. Estou disposto a morrer, pra tua glória em mim crescer. Quero ver tua face, estou disposto a morrer, Jesus, pra tua glória em mim crescer. Que a tua glória possa crescer em mim, Senhor.
na proporção que eu vou me rendendo a Ti. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Essa semana vai ser uma semana de experiências para você. Haverá momentos em que você vai tomar atitudes e o Espírito Santo vai dizer: está vendo? Isso é orgulho, isso aí é soberba. Essa semana vai ser uma semana de realinhamento na minha e na sua vida. Porque é orgulho, ele está escondido. E a hora que o Espírito Santo trouxer uma atitude, você vai ter a oportunidade de se ajoelhar, de dizer: Deus, Deus querido, toma conta de mim. Toma conta de mim. Doce Espírito Santo, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Coloca a mão no seu coração, por favor. Você que está aqui na frente, você que está aí atrás, coloca a mão no seu coração. Repete assim comigo: precioso Espírito Santo, eu reconheço que existem áreas da minha vida que só o Senhor, como Deus, pode quebrar estruturas de orgulho, de soberba no meu coração. Por isso eu te peço, esta semana, toma-me em tuas mãos e trabalhe em mim, para que eu possa destruir este mal na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Olha só, quero deixar uma palavra para você antes de nós nos despedirmos. Antes de nós nos despedirmos, Salmo 128. Eu gosto muito. Uma vez o pastor foi na nossa casa, e nossa casa era uma tragédia. E eu falava: não há esperança, pastor. E ele falou: sim, há esperança. Há esperança, e eu vou mostrar para você onde está escrito isso na Bíblia. E ele leu para mim esse salmo que eu guardo no coração e eu quero ler para você levar para sua casa essa semana, para você ler em casa. Salmo 128, versos de 1 a 4. Está escrito assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você diz amém? Então diga: amém. Eu recebo esta palavra para minha vida, para minha casa, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Quando Paulo foi terminar a carta de Coríntios, ele escreveu a próprio punho assim: recebam, irmãos de Coríntios, o amor que tenho por vocês em Cristo Jesus. Eu quero fazer dele as minhas palavras. Recebam, irmãos, o amor que eu tenho por cada um aqui, em nome de Jesus. Recebam o meu amor, por favor. Essas palavras duras, precisa ter coragem para trazer, mas eu trago com muito amor, porque elas são edificantes para mim, e eu creio que para você também. Amém? Então coloque suas duas mãos para frente. O pastor vai abençoar você, uma semana linda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que essa semana será fundamental para nos revelar o nosso coração, sejam com todos, com cada um de vocês, em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Não esquece, quarta-feira, amarada, nosso culto aí. Se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom toda hora. Vão em paz, Deus acompanhe. Amo vocês. Aleluia. Pode sair por aquela porta se quiser.